Eu estava cuidando da casa da minha avó num fim de semana, enquanto ela viajava para São Paulo com algumas amigas da igreja. Eu dormia no quarto de hóspedes, ao lado do quarto dela. Esse quarto sempre teve 2 camas de solteiro, onde meu irmão e eu dormíamos quando fazíamos a festa do pijama na casa dela. Escolhi a cama perto da janela, mas antes de me deitar, verifiquei todas as portas para ter certeza de que estavam trancadas. Quando finalmente me deitei, ainda era cedo e eu não consegui dormir de imediato. Não havia muito o que fazer na casa da minha avó, então fiquei no celular por 1 hora, assistindo vídeos e mandando mensagens. Foi quando comecei a ouvir uma voz do lado de fora. Parecia ser uma mulher dizendo olá. Saí do quarto e me aproximei devagar da porta da frente, tentando ouvir melhor. Era uma voz feminina repetindo olá a cada 10 segundos. Quando cheguei mais perto da porta, percebi que o som vinha dali. A porta da minha avó não tinha olho mágico, mas as janelas da sala de jantar davam uma visão clara da varanda da frente. Então me aproximei da janela e tentei espiar pelas persianas sem chamar atenção. Mas pelo visto, não fui muito discreto, porque quando olhei vi uma mulher no degrau da frente, encarando diretamente para mim, como se soubesse que eu estaria espiando. Ela disse olá novamente, com um sorriso perturbador. Essa mulher era mais velha, mas não era uma senhora frágil e inocente. Ela parecia ter uns 60 anos e havia algo na expressão dela que me deixou desconfortável. Me afastei da janela e pensei que talvez fosse uma amiga da minha avó. Mas era meia-noite. Por que alguém viria à porta nesse horário? E por que ela não bateu ou tocou a campainha? Por que ficava só parada lá fora repetindo olá? Fiquei muito assustado. Voltei para o quarto de hóspedes e fechei a porta. Agora, com a porta fechada, não conseguia mais ouvir a voz dela. Talvez ela tivesse ido embora? Comecei a mandar mensagens para todo mundo, minhas irmãs, meus amigos, contando o quão bizarro tinha sido. Depois de um tempo em silêncio, comecei a me acalmar. Minhas irmãs me disseram para ligar para a vovó, mas eu sabia que ela não estaria acordada e ela quase nunca olhava o celular. De repente, algo quebrou o silêncio. Batidas fortes na janela. Não eram leves toques, eram pancadas. Senti uma dor aguda no peito, meu corpo entrando em modo de luta ou fuga. Quando as batidas pararam, ouvi a mesma voz dizer olá. Com a adrenalina, ganhei coragem e puxei a persiana para cima. Lá estava ela, aquela mulher assustadora, cara a cara comigo, separados apenas por um vidro fino. Gritei para o rosto sorridente dela. Vou chamar a polícia. Fechei a persiana e corri para a sala. Olhei ao redor da casa e depois subi as escadas, me trancando no quarto de hóspedes do andar de cima. Não quis chamar a polícia de verdade, não sei porquê. Preferi esperar. Algumas horas depois, ainda acordado, desci e olhei pelas janelas. A mulher estranha tinha sumido. Na manhã seguinte, liguei para minha avó e contei o que aconteceu. Ela começou a gritar no telefone, claramente em pânico. Ela me disse que, dias antes, uma mulher uns 10 anos mais nova que ela a encarou no supermercado, sorrindo sem motivo. Tentei acalmá-la. Não sabia se as 2 situações estavam relacionadas, mas o jeito que ela gritou no telefone me deu arrepios. Ainda me pergunto se poderia ser a mesma pessoa. Meu nome é Nicolas. Sou calouro na faculdade da USP, que não fica exatamente numa área segura. Eu tinha acabado de terminar com minha primeira namorada e decidi voltar aos aplicativos de namoro. No Tinder, conheci uma garota loira chamada Stephanie. Nos demos muito bem. Gostávamos de ler, ir ao cinema e tínhamos o mesmo senso de humor. Sugeri um encontro para ver um filme e ela topou. Ela pediu para eu esperar num ponto específico perto do campus, onde ela me pegaria. Por volta das 21 horas, eu estava esperando no local quando um carro parou na minha frente. O motorista abaixou o vidro e não era a Stephanie, mas um homem mais velho. Ele perguntou o que eu estava fazendo sozinho ali, o que já foi estranho. Quando disse que esperava por alguém, ele perguntou: "É a Stephanie?" Respondi que sim e ele disse: "Sou o pai dela, pode entrar que eu te levo até ela." Olhei bem para ele. Ele parecia velho demais para ser pai dela. Não sou bobo com situações suspeitas, então falei firme:
Por que ela não me avisou que você viria me buscar? Ele disse que não confiava em um estranho saindo com a filha dele e queria me conhecer primeiro. Olhei de novo e simplesmente comecei a andar na direção oposta. Ele gritou: "Ei, ei!" Surpreso que eu estava indo embora. Ouvi o carro dele se movendo e virei para ver se ele faria um retorno para me seguir. Respirei aliviado quando ele seguiu em frente e virou à esquerda, sumindo de vista. Continuei andando em direção ao campus. Quando cheguei na esquina, vi o mesmo carro parado no acostamento, com os faróis apagados. Tentei olhar pela janela, mas o vidro era escuro. Fingi não desconfiar e segui caminhando. Recebi uma mensagem da tal Stephanie. "Por que você não entrou no carro com meu pai?" Ignorei e continuei andando. Olhei para trás algumas vezes, mas o carro não se moveu. Quando cheguei a um cruzamento, virei à direita e comecei a correr em direção ao campus. Felizmente, ninguém me seguiu. Cheguei ao dormitório ofegante. Enquanto caminhava para meu quarto, senti passos atrás de mim. Achei que fosse paranoia, até ouvir um pedaço de vidro sendo chutado. Me escondi atrás de uma van e parei para ouvir. Os passos estavam a alguns carros de distância. Lembrei que ainda estava compartilhando minha localização com a Stephanie, ou melhor, com aquele homem. Eu o vi. Era o mesmo homem mais velho. Ele se aproximou entre dois carros e gritou algo como: "Volte aqui e eu te levo até ela." Ele devia ter uns 60 anos. Nunca me pegaria se eu corresse. Desviei dele facilmente e cheguei ao meu quarto. Meu colega de quarto não estava, então não tinha com quem conversar sobre isso. Quando me deitei, recebi outra mensagem daquele homem: "Seu merdinha, sortudo por ter escapado. Eu teria estrangulado sua cara feia." "Ainda tenho o print", respondi. "Obrigado pela ameaça, vou direto para a polícia." E bloqueei o número. Ainda tenho a conversa salva como prova e pretendo levar para a polícia. Quando eu tinha 18 anos, trabalhei como zelador em meio período na minha escola durante o verão. Às vezes trabalhava de dia, às vezes de noite, das 9 horas da manhã até meia-noite, dependendo do dinheiro que precisava. Muitas vezes, eu era o responsável por trancar o prédio quando os zeladores mais velhos iam embora. Naquela época, a escola não tinha câmeras em todos os corredores. Uma noite, meu supervisor, Marcos, teve que sair mais cedo, então eu ficaria sozinho para terminar meu turno e trancar a escola. Ele me disse para mandar mensagem se precisasse de algo, como sempre fazia, e foi embora. Eu adorava quando ficava sozinho porque, geralmente, fazia meia hora de trabalho e depois ficava no celular ou ia embora mais cedo, recebendo pelo turno inteiro. Naquela noite, Marcos me pediu para levar as cadeiras extras do ginásio, de uma assembleia, para o depósito no porão. Decidi fazer isso e depois ir para casa. Peguei uma pilha de 6 cadeiras e desci para o porão. As luzes do depósito eram fracas. Todo o porão da escola era meio sombrio, parecia mais um galpão industrial. Havia vários manequins de arte cobertos por panos, como aqueles usados em aulas de desenho. Deixei as cadeiras no lugar e voltei para pegar mais. Quando desci novamente, percebi que um dos manequins estava descoberto. O pano tinha sido removido. Tenho certeza de que estava coberto minutos antes. Mandei uma mensagem para o Marcos. "Acho que tem alguém no porão." Ele respondeu: "Como assim?" Eu disse: "Um dos panos foi removido." Ele demorou para responder e disse: "Não deveria ter mais ninguém aí." Foi quando notei algo. Um pano de arte jogado no canto do depósito, fora do alcance da luz. Havia algo, ou alguém, embaixo dele. Me aproximei devagar e, quando estava a alguns passos de distância, percebi que o pano se mexia levemente. Havia definitivamente alguém escondido ali. Corri de volta para as escadas e tranquei a porta do porão. Mandei uma mensagem para o Marcos. "Tem alguém escondido sob um pano no porão." Ele disse: "Chame a polícia." Mas insisti para ele voltar, já que ele tinha saído há apenas 10 minutos. Ele não quis. Disse: "Seja homem e enfrente quem está aí." Voltei para o porão, mas o pano agora estava caído no chão e quem estava embaixo dele tinha sumido. Mas a parte mais assustadora ainda estava por vir. Enquanto eu estava no depósito, ouvi batidas metálicas vindo do teto. Olhei para cima e vi amassados se formando lentamente nos dutos de ar. Alguém estava rastejando pelos dutos
e parou exatamente sobre mim. As batidas continuaram como se a pessoa estivesse tentando arrombar o chão do duto. Não quis descobrir o que estava acontecendo. Corri escada acima, tranquei a escola e fui para casa. No dia seguinte, contei uma versão resumida para o Marcos. Disse que achei ter visto alguém no canto, mas sumiu quando voltei. Fingi que não tinha mais nada para contar. Era minha última semana lá, então não era mais meu problema.